Então, que você tenha um paciente com uma doença grave, seja ela renal, oncológica, pneumopata, seja AIDS, pode ser um paciente cardíaco, terminal, um paciente neurológico, um diabético. Então, ele vai ser um paciente com uma doença grave que ameace a vida, que esteja com sofrimento e que vai se beneficiar de cuidados paliativos, e não mais aquele paciente que está na sua finitude. Então, é toda doença ameaçadora, e independente do diagnóstico, do prognóstico e da idade. E, inclusive, quero deixar claro que pode se complementar, em paralelo, o tratamento modificador do curso da doença com cuidados paliativos. Os dois podem correr juntos durante todo o curso de um tratamento, visando melhoria de qualidade de vida tanto do paciente quanto da família. Você tem os sofrimentos controlados e, no fim, você ter alta tanto da equipe modificadora quanto da equipe que vai ser dos cuidados paliativos. Quanto mais precoce a adesão, sempre vai ser melhor a qualidade de vida e de morte desses pacientes. Então, o ideal é introduzir o mais precoce possível. E, infelizmente, essa introdução precoce não é a realidade da nossa medicina hospitalar. Geralmente, o paciente, quando chega para a gente, ele já está na sua finitude. Ele já está naquele momento mais próximo do fim, né, que é a fase final de vida, onde a gente já deveria ter mais cuidados paliativos e menos a equipe modificadora de cuidados. Deixa eu passar. Hoje já não se cabe mais, eu penso assim, aquela pergunta: esse paciente tem indicação de cuidados paliativos? Eu acho que a melhor pergunta que caberia hoje seria: qual é o cuidado paliativo mais apropriado para esse paciente, dependendo de suas necessidades? Porque assim você para de abandonar aquele termo cuidado paliativo proporcional e não proporcional. Você passa a encarar que todo cuidado paliativo ele vai ser proporcional à necessidade de cada paciente e seus familiares naquele momento específico da doença. O grande desafio hoje de quem trabalha com cuidado paliativo, então, seria conscientizar, né, essas pessoas, e tantas pessoas, pacientes, familiares e profissionais de saúde também, que vou até abrir um parênteses, a gente não tem na nossa formação nem médica, nem de fono, nem de enfermagem, uma orientação específica para cuidados paliativos. Então, é muito difícil a gente ter formado para cuidar, para melhorar, para sarar. Então, é muito difícil reconhecer e introduzir precoce os cuidados paliativos para esse paciente ser melhor conduzido até a sua finitude. Só que os pacientes hoje estão recebendo tão tardiamente cuidados paliativos que eles não estão tendo dignidade, não estão tendo uma morte segura, está havendo um custo muito grande para o sistema de saúde e vai só se agregando muitas coisas ruins e que vai estar até gerando um preconceito com cuidados paliativos quando ele entra, que acaba chegando na hora da morte, né? Os modelos né, nessa história um pouquinho que eu falei, nesses modelos de cuidado paliativo, o que a gente tinha antes era isso daí, um tratamento, e aí quando chegava na finitude, entravam os cuidados paliativos. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos um cuidado paliativo... Opa! Peraí, preciso dessa curva. Hoje nós temos... Eu não sei o que está acontecendo, que não está ficando a outra curva, gente. Eu queria que vocês vissem, porque ela é bem legal, para conceituar. Vamos ver se fica agora. Não está ficando. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela pequenininha no próximo slide. Ela tem aqui. Essa curva aqui, ela mostra o que é hoje em dia, o nosso novo modelo. O paciente, primeiro, ele tem um processo evolutivo da doença, onde você entra uma equipe assistente, ela vai tratar a base da doença. Aí, aqui ainda vai ser muito lógico você usar medidas de suporte avançado à saúde quando indicado. O cuidados paliativos pode orientar alguma coisa aqui, mas enxerga que aqui é muito maior o cuidado
da equipe do que do cuidado paliativo. Aí a doença vai progredindo, aí entra nessa fase 2, que é onde você, né, a progressão da doença, onde você vai ganhando o quê? Onde vai reduzindo as propostas terapêuticas e vai aumentando gradualmente as propostas paliativistas, ou seja, a abordagem paliativista vai se tornando cada vez mais importante conforme vai avançando a doença. E aqui, nas intercorrências, você já ainda costuma considerar medida de suporte avançada à vida. Só que a doença vai progredindo mais e a doença vai ganhando o critério de terminalidade. Aqui, o predomínio vai ser da abordagem paliativa. Vão existir também intercorrências, e aqui a intercorrência de suporte avançado à vida pode não ser mais proporcional, certo? E pode se tornar distanase. Até que o paciente entra numa fase final de vida, que vai variar de doença para doença, de paciente para paciente, mas na fase final de vida, a abordagem é exclusiva paliativa, que a gente tem que fazer as desmedicações, né? Tirar medicamentos, tentar preparar o máximo essa família, esse paciente para um fim com qualidade de vida, que se você não tem mais como reverter a doença, você tem muito para fazer para uma qualidade de vida e de morte desse paciente. Aqui as medidas de suporte avançado da vida não são mais consideradas, até que esse paciente entra no processo ativo de morte. O processo ativo de morte é uma abordagem exclusivamente paliativa e que deveria ser feita fundamentalmente por uma equipe especializada em cuidados paliativos. Tem muito sintoma a ser paliado e tem uma família a ser acolhida para se tornar um luto saudável. E agora, na nossa abordagem nova, entra o luto. Para esse luto se tornar saudável, o médico, junto com a equipe multi, ele acolhe essa família por um tempo, para o túnel se tornar saudável. Após, então, o falecimento, os familiares têm um risco muito aumentado de ter um luto desfavorável e fazer um luto complicado mesmo. E os estudos demonstram que quando os pacientes têm uma condição desfavorável de morte, os familiares têm maior risco de fazer um luto complicado. Dessa forma, então, o cuidado paliativo ele vai minimizar a chance tanto de complicações envolvidas no luto, só por diminuir o sofrimento e melhorar a qualidade de morte do paciente, do familiar querido. E com isso ele vai conseguir gerar maior aceitação, cada vez uma maior aceitação para cuidados paliativos. Seguindo na trajetória do adoecimento, ai meu Deus, o que aconteceu? Que eu não estou conseguindo passar. Aqui, eu não estou conseguindo ficar com mais uma que eu não. Eu vou parar, deixa eu ver se eu consigo parar a apresentação para mostrar essa figura aqui para vocês. Ai. O Silas, me dá uma ajuda aqui. Como é que eu faço para parar a apresentação? Então, na Ah, verdade, você tem que ir lá para o slide, na telinha do lado, isso. tá. E Eu clica quero no esse que você slide quer aqui, ó. mostrar. Pronto, clica nele. Então, aí ele está passando direto, eu não sei por quê, o que houve de errado nele. Então, quando você coloca uma figura, você pode programar a hora que ela entra e a hora que ela sai. Ela deve estar programada para sair automaticamente, É, entendeu? tô achando que é isso. Isso. Aí tem que voltar para a modo edição. Ela está programada para sair automático. Eu não consigo dar pausa, né? Não, infelizmente não. Está programada. Tá. Porque essa figura anterior, deixa eu ver se eu pauso aqui. Não vai. Aqui, essa figura anterior, ela está mostrando deixa eu ver se eu consigo abrir de outra forma aqui, as curvas as curvas das doenças.
que eu acho muito importante todo mundo conhecer, até para você facilitar a sua comunicação com o paciente. Quando toda doença vai ter sua trajetória, sua história natural, seu próprio curso. Aí, quando rola aquela pergunta assim, qual a expectativa, doutora? Quando você tem essa curva na mente, você mais ou menos consegue, não é nem dizer o tempo, mas colocar dentro da curva a trajetória daquela doença e facilitar seu discurso com a família. E o discurso bem fechadinho com a família facilita muito na comunicação e nos cuidados paliativos bem feitos, entendeu? Então, conhecendo bem as curvas, você consegue ver em qual momento ele está, em qual momento ele vai piorar, se você consegue estar mais próximo do processo ativo de morte, um pouquinho, ou um pouquinho na fase final de vida, que na verdade é a realidade dos nossos pacientes. Eu não estou conseguindo entrar com ela. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês ela, tá? E aí, o câncer, ele é uma doença que o paciente vem devagarzinho, ele mantém o seu status funcional por muito tempo e tem um declínio. Quando ele tem um declínio funcional, ele acontece muito rápido e muito próximo da morte. O processo ativo do câncer, ele é um processo ativo galopante, o paciente que morre muito mais rápido, diferente da demência. O curso do câncer, ele pode até ser modificado, tanto positivo quanto negativamente, pelo tratamento oncológico, mas ele vai ter sempre uma curva muito, muito igual. A demência e a síndrome da fragilidade, que são doenças incapacitantes, tanto progressivas, incapacitantes progressivamente por perda física ou cognitiva, ela já tem essa característica de ser uma doença muito arrastada, que vai lentamente piorando ao longo do tempo. A funcionalidade já começa de uma linha de base mais baixa e o paciente vai perdendo a sua funcionalidade com o tempo. O que sempre vai poder ocorrer um evento agudo, que pode levar o paciente à morte, ou se não levar, esse paciente vai voltar na linha de base mais baixa da funcionalidade dele. E ele segue na sua lentidão. O processo ativo de morte desse paciente com demência, ele é muito lento. Eu costumo dizer que se caiu uma bomba atômica, vão ficar os pacientes com demência e as baratas no mundo, porque eles sobrevivem a tudo. Quando você tem a curva de falência de órgãos, doença cardíaca, renal, pulmonar, eles já são pacientes que ficam doentes por muito tempo e são caracterizados por exacerbações. Essas exacerbações agudas vão fazer o quê? O paciente sobe e desce na curva e quando voltar para a base dele vai estar sempre um pouquinho pior. Essa exacerbação pode levar à hospitalização, ele vai piorar muito nesse momento na performance dele. Se tiver alta, volta a performance, não que era antes, um pouquinho baixo, mas volta. Ou pode levar também ao óbito. O momento da morte é muito incerto, porque vai depender muito das exacerbações. Então, a evolução de cada doença, a intensidade, a evolução ao longo, né, de cada doença e a intensidade dos cuidados paliativos vão se avançando conforme vai avançando na curva, né? E conforme vai chegando no fim, a exclusividade vai ficando maior. Eu queria pausar, mas depois eu mostro. Quem faz os cuidados paliativos? Esses cuidados paliativos, eles podem ser feitos. Ai, merda. Foi passando. Os cuidados paliativos, eles podem ser feitos por uma equipe. Agora ele criou via da própria. Pode ser feito por uma equipe primária, que seria por qualquer um. A equipe primária, qualquer um sem especialidade, que tem a capacidade de cuidar do sofrimento diagnóstico. A secundária, que seriam os especialistas, e aí aqui seriam pacientes com um nível de complexidade maior. E o terciário, que seriam esses especialistas que estão envolvidos com educação, tá? E aí, discutindo um pouco, voltando um pouco aos conceitos, né? O direito à vida não inclui o direito de adiar indefinitivamente a morte. Então, não há um dever de sobrevida artificial. Opa, cadê meu próximo slide? Aí eu queria falar um pouco de conceitos.
A eutanásia, que é proibida no Brasil, é uma prática de interromper ativamente o processo de vida de um paciente, seria antecipar a morte. A distanásia é prolongar a vida a qualquer custo, ou seja, o paciente vai morrer depois da morte. A distanásia geralmente leva a um processo de morrer longo e sofrido. A ortotanásia é o que hoje é defendido no Brasil, no mundo, né? É que permite-se a vida do paciente no tempo certo, sem que ocorra uma ação para interromper a vida desse paciente. E os cuidados de fim de vida, que é diferente de cuidados paliativos. Cuidados de fim de vida faz parte do cuidados paliativos. Vão cuidar de pacientes que se aproximam do fim, quando o tratamento modificador da doença não é mais eficaz. E os tratamentos que prolongam passam a ser fúteis. O cuidado de fim de vida é exatamente o que acho que a gente faz no cuidado no Hospital Primavera. Outro conceito também que é muito importante a gente ter em mente, que cuidados paliativos é diferente da adequação terapêutica. Cuidados paliativos ele é feito para controle de sintomas. Adequação terapêutica é aquilo que o médico assistente ele combina com o paciente. Suspensão de medicação, não ligar a droga vasoativa, retirar a hemodiálise, é aquilo que é combinado com os valores e os desejos do paciente. E sempre lembrando que a indicação a indicação do cuidados paliativos é médica. Ele indica, ele escuta o paciente, ele pesa os valores e os desejos desse paciente para fazer a adequação terapêutica, certo? Eu não sei o que está acontecendo, eles criaram vida. E aí, os princípios da bioética, que eu queria comentar um pouquinho, que seria a beneficência, é uma obrigação na relação médico-paciente, ou seja, você vai agir sempre para o melhor interesse um do outro, e a obrigação moral de agir um pelo outro. A não maleficência é a proibição de causar dano a alguém, o médico é obrigado a fazer isso. Sempre respeitar a autonomia do paciente, o paciente tem direito de decidir se ele quer ou não quer, e a justiça está aí para ajudar todo mundo. Os mitos sobre cuidados paliativos. Uma pergunta muito comum que a gente escuta: cuidados paliativos vão encurtar a vida? Então, de tudo isso que foi falado, a gente tem certeza que não. Quando você limita ou suspende uma terapia na prática de cuidados paliativos, é porque a cura já não é mais possível e a morte passa a ser inevitável para esse paciente. Então, além do sofrimento crescente, o objetivo, então, passa a ser permitir a ortotanásia e nunca antecipar a morte, que seria a eutanásia, e nem nunca prolongar a vida ou o sofrimento, que seria a distanásia. A outra pergunta que a gente escuta muito é: a equipe de saúde tem que tentar de tudo para evitar o fim da vida? Também não. Isso é impossível e vai causar muito sofrimento. Existem 2 princípios básicos que esclarecem bem, né? Eu vou explicar da medicina paliativista, que esclarece bem essa questão. É afirmar a vida e sempre considerar a morte e nunca acelerar a morte. Então, assim, fazer de tudo, você está lançando mão de tratamentos que não vão modificar a doença de base. Então, são tratamentos fúteis e vão prolongar o sofrimento, ou seja, vai causar distanásia e vai levar a um processo de morrer longo, fora do tempo. Permitir a morte natural é abandonar o paciente? De jeito nenhum, pelo contrário, é respeitar a dignidade do paciente. Cuidados paliativos devem ser promovidos de forma necessária, não interferir no tempo de vida de um paciente e sempre controlando o sofrimento, que nunca deixando ter o abandono. Cuidados paliativos vão ferir os princípios bioéticos da beneficência e da não maleficência? Não, porque esses, inclusive, são os princípios bioéticos da medicina paliativista, né? A beneficência, que seria agir sempre pensando no melhor interesse do outro e nunca agir contra, né? E a não maleficência, que seria a proibição de causar um dano. Isso aí se faz na medicina paliativista. E os medicamentos usados aceleram a morte? Não, também, mas tem que ser usado de forma certeira, na dose certa, respeitando efeitos colaterais, respeitando
correção para doença hepática, doença renal. Então, tem que ser sempre avaliado. Um paciente paliado, ele tem que ser avaliado a cada minuto. Sempre com paciência, ir lá, colher, olhar, porque às vezes ele intoxica e pode sim acelerar. Então, tem que ser sempre na dose certa. No sistema de saúde, quais os benefícios que você teria desses cuidados paliativos? Primeiro, impacto econômico positivo. Os estudos demonstram que esses estudos não vão ser só para a família, só para os seus familiares, mas um impacto econômico muito grande. Por quê? De uma forma, né, ele tem uma maior equidade nos recursos, uma menor hospitalização, o menor uso de UTI por pacientes na fim de vida, com demandas menores de suporte avançado à vida, e, de um modo geral, uma melhor qualidade de vida, gerando uma melhor satisfação do paciente e da família, o famoso NPS. O paciente fica feliz, a assistência foi melhor, o paciente não sofreu, teve qualidade de vida, então os estudos mostraram que tem uma maior satisfação do paciente que foi acompanhado pela medicina paliativa. Eu trouxe algumas propostas ferramentas para a gente começar a introduzir e pensar e amadurecer a ideia. Existem algumas ferramentas que eu acho muito legais. O Speech, a pergunta surpresa, que eu acho fantástica, é uma coisa fácil de aplicar e tem essa elegibilidade. A pergunta surpresa, que para mim é a mais fácil, você pode usar com vários tipos de pergunta. Eu proporia, no hospital, a gente primeiro se perguntar: você ficaria surpreso se esse paciente morresse, né, durante a internação? Se dissesse sim, pronto, para por aí. Se disser que não, a gente evolui para a próxima. Ficaria surpreso se esse paciente morresse no próximo mês? Se disser sim, ok, passa para o próximo passo. Se disser não, pronto, ele tem indicação de ser paliado. E a próxima seria: você ficaria surpreso se esse paciente morresse no próximo ano, ou nos próximos 6 meses? E aí também esse paciente tem indicação de ser paliado. A pergunta surpresa, ela é um instrumento muito fácil de ser aplicado, que muitas vezes surpreende todo mundo quando você para pensar isso, só de parar a pensar. A única limitação dela é que às vezes é aplicada por uma pessoa que não conhece nem o paciente, nem a trajetória da sua doença. E ele é indicador de prioridade. Ai, meu Deus, não passou o speech que eu queria falar, passou dele direto. O speech, ele é um pouquinho mais completo, mas também não é difícil de usar, porque você vai preenchendo o papel. O speech, ele é bem autoexplicativo, você vai preenchendo, conforme você vai tendo a positividade dele, vai ficar fácil de usar. Eu queria ler com vocês, mas ele não está permitindo. Eu não sei por que eu pus essas figuras. Você basta um positivo para você ter indicação de chamar a cuidados paliativos. Ele é uma ferramenta que não vai limitar que não vai se limitar à condição clínica do paciente. Ele vai pensar na deteriorização, no risco de morte, na necessidade de cuidados paliativos, vai eleger esse paciente em diferentes momentos, e aí vai te ajudar a revisar todo o plano de cuidado e planejar o futuro desse paciente. Então, é uma ferramenta bem completa. Ele vai usar como indicadores de saúde demência, fragilidade, doença neurológica, cardiovascular, doença respiratória, doença renal, doença hepática e qualquer outro item que adicione que risco de morte. E vai fazer essas etapas de revisão que eu expliquei, do que fazer e do plano futuro. A elegibilidade simplificada eu acho também bem legal, porque ele pode ser feito à beira-leito por toda a equipe multi, enquanto o físio está atendendo, enquanto a enfermagem está passando visita, enquanto o técnico está fazendo um procedimento. E se uma pergunta der positivo, ele pode progredir para a pergunta surpresa. Se der positivo, ele pode já sinalizar toda a equipe que ele tem indicação de entrar nos cuidados paliativos, ou pode passar para o SPICT.
Então, isso, ele é de fácil aplicação, pode ser aplicado por qualquer equipe. Aí eu baixei esse desenho aqui que eu achei bem legal. Você pode fazer elegibilidade, aí faz o primeiro passo, que seria a pergunta surpresa. Da pergunta surpresa, se for não, você não se surpreenderia se ele morresse, esse paciente tem total indicação de ser paliado. Aí ele vai ser abordado, ele, a família dele, ver vai começar a colher, ver qual é o desejo, quais são os valores desse paciente, começar a planejar os cuidados dele. Se a pergunta for não sei, aí você vai passar para os indicadores de declínio, que seria o SPICT, eu proporia o SPICT, tanto sim quanto não sei. E aí vai passando para as outras fases. Eu desenhei porque eu acho que fica mais legal, você começa com a elegibilidade, passa para a pergunta surpresa e depois para o SPICT. Porque eu acho que a elegibilidade é muito fácil fazer a beira-letra e feita por qualquer um. Enfim, não existe uma não vai existir uma paliação sem um bom controle de sintoma. Então, assim, quem quer falar de cuidados paliativos tem que perder tempo para olhar o paciente a cada intercorrência, porque no momento ele tem dor, no outro ele tem dispneia, na outra ele tem dor total, tem cialorreia. Então, cuidados paliativos é feito de controle de sintomas. Um paciente com sintomas bem controlados é um paciente que tem qualidade de vida. E a comunicação. A comunicação é imprescindível, uma boa comunicação com esse paciente. O médico tem que saber se comunicar com a família, com o paciente, com a equipe, e, né, de um modo geral, tem que saber pontuar, tem que saber escutar, tem que saber ler corpo, para poder entender o que é importante, o que de fato está acontecendo ali naquele métier ali daquela família, daquela paciente com aquela família, com o cuidador. Tem que respeitar o cansaço do cuidador, o cuidador cansa. Ele cansa e ele precisa sair dali, daquele ambiente. Então, essa comunicação talvez seja o lugar onde o médico mais tenha falha, e por isso não consiga alcançar o cuidados, que é o almejado, né? Deixa eu ver se eu consigo agora mostrar para vocês essa curva aqui, olha. Essa curva que eu falei, que o câncer, o paciente vem bem, olha, e pede performance, e a performance já vem perto do momento que ele está entrando no 4, né, que seria a fase de fim de vida, que vem logo galopante com o processo de morte. Elas se misturam muito. Diferente das doenças, né, na doença de falência de órgão. O paciente vem, aí ele tem uma crise, ele fica muito mal, eles voltam para quase a linha de base. Aí ele vai, tem outra crise e volta, até ele chegar nessa fase aqui, que é bem lenta. Agora, lenta de verdade, que não muda muito, é a fragilidade e a demência. O paciente vem, tem uma crise, volta, e ele vai, e o processo de morte e a fase de finitude, ele é muito grande. Tem um paciente que leva 6 meses a 1 ano na fase de fim de vida e 1 mês no processo ativo de morte, às vezes, entendeu? E é isso.